Bomba. A América do Sul acaba de se transformar no novo palco de uma guerra que ninguém teve coragem de admitir oficialmente. Enquanto o mundo foca na Ucrânia e no Oriente Médio, o Pentágono já tem outro alvo em mente, e ele está bem mais perto do Brasil. Vazamentos recentes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, revelaram uma rede clandestina que une facções criminosas brasileiras com grupos guerrilheiros colombianos, incluindo dissidentes das Farc. O resultado? A Amazônia virou um corredor de cocaína e armas que liga o coração do continente ao mercado europeu. Mas o que começou como um combate ao tráfico pode estar prestes a se transformar em algo muito maior. Navios de guerra americanos já cruzam o Caribe sob o pretexto de caçar embarcações venezuelanas carregadas de drogas e mísseis. Fuzileiros navais foram deslocados para bases na Colômbia e na Guiana em manobras que simulam invasões anfíbias e resgates de reféns. E entre bastidores, a CIA e a NSA compartilham dados que indicam que o Brasil está bem no centro desse quebra-cabeça. Enquanto isso, em Brasília, o governo Lula tenta minimizar a tensão, alegando que o Brasil não é parte do conflito. Mas especialistas alertam: essa neutralidade pode durar pouco. Se Trump cumprir a promessa de classificar as facções como organizações terroristas, os Estados Unidos terão o direito de agir unilateralmente, inclusive sobre território aliado. E aí, o Brasil deixaria de ser apenas observador para se tornar uma peça-chave num jogo muito mais perigoso. Prepare-se, porque o que você vai ver a seguir revela um plano que pode mudar o destino de toda a América do Sul. Será que a Amazônia está prestes a se tornar o novo campo de batalha da guerra no século XXI? Essas e outras respostas você vai descobrir agora. A nova guerra da América do Sul não começa com tanques ou bombardeios, mas com barcos silenciosos que cortam o coração verde da Amazônia. O inimigo dessa vez não usa uniforme, nem bandeira. Fala português, espanhol e às vezes russo. Facções criminosas brasileiras se uniram a grupos guerrilheiros colombianos, entre eles o Estado-Maior Central e a Segunda Marquetalia, para transformar a floresta no maior corredor de drogas e armas do mundo. Um verdadeiro império subterrâneo que vai das margens do rio Solimões até os portos do Atlântico. Segundo relatórios vazados da ABIN e da Direção Nacional de Inteligência da Colômbia, a DNI, o mapa do crime na América do Sul mudou. O tráfico deixou de ser uma rede fragmentada e virou um consórcio com divisão de tarefas, rotas e até contabilidade própria. As guerrilhas produzem e protegem a coca, as facções brasileiras garantem o transporte e a lavagem de dinheiro, e grupos estrangeiros fazem o envio final para a Europa e a África. É uma engrenagem precisa, onde cada rio se transforma numa estrada secreta e cada cidade amazônica num entreposto. A chamada Rota dos Solimões é o principal eixo dessa operação. Começa nas plantações de coca da Colômbia e do Peru, cruza os rios Avari, Isá e Japurá, e deságua nos Solimões, até chegar a Manaus. De lá, as cargas seguem por vias fluviais até o porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, um ponto estratégico com saída direta para o Oceano Atlântico. Quando a fiscalização aperta, o tráfico migra para o Rio Negro, aproveitando afluentes como Cunhã, Urubaxi e Jurubaxi para contornar bloqueios e desaparecer na imensidão da floresta. O nível de sofisticação é assustador. Os criminosos usam narcos marinos artesanais, pequenas embarcações submersíveis construídas no litoral do Pará e do Amapá, que podem atravessar o Atlântico sem serem detectadas. Há também pistas clandestinas na Venezuela, utilizadas para envio aéreo direto à África Ocidental. Essas rotas são tão lucrativas que os grupos chegaram a criar consórcios temporários, alianças entre facções rivais que dividem lucros e riscos como verdadeiras corporações. Mas talvez o mais impressionante seja o epicentro dessa rede, a tríplice fronteira entre Tabatinga, no Brasil, Letícia, na Colômbia, e Santa Rosa, no Peru. Lá, segundo o relatório da ABIN,
o tráfico opera a céu aberto. Hotéis, cassinos e lojas de roupas servem como fachada para a lavagem de dinheiro. É um cenário de guerra invisível, onde a lei é apenas uma formalidade. Guerrilheiros e traficantes circulam armados, negociando toneladas de cocaína em plena luz do dia, e as autoridades fingem não ver. Enquanto uma facção, o chamado CV, domina o varejo de entorpecentes em Amazonas, Pará, Acre e Rondônia, comprando diretamente de Ivan Mordisco, líder guerrilheiro colombiano que cobra taxas por cada quilo de coca transportado. A outra facção, o PC, com forte presença em Coari e Manaus, foca no tráfico internacional, competindo com o CV desde 2021. Essa rivalidade, porém, tem se transformado em uma aliança de conveniência, porque no fim das contas há um inimigo maior, e ele não está nas selvas, mas em Washington. A Amazônia virou o que analistas chamam de zona cinzenta, uma região onde o Estado existe apenas no papel, mas quem dita as regras são os fuzis, e é justamente essa ausência de controle que tem despertado o interesse de Donald Trump e de seus generais. Nos bastidores do Pentágono, cresce a ideia de que o Brasil está se tornando o novo santuário do narcoterrorismo latino, um espelho da Colômbia nos anos 90, só que agora com tecnologia, drones e rotas navais internacionais. Dados da ONU apontam que entre 2020 e 2023, a área de cultivo de coca nas fronteiras colombianas aumentou 126%, atingindo 122 mil hectares. Isso significa mais drogas circulando, mais dinheiro em jogo e, consequentemente, mais influência das facções brasileiras. O relatório da ABIN mostra que o país não é apenas corredor, mas também refinaria e centro de exportação. E o que torna essa engrenagem praticamente indestrutível é o modo como o sistema se adapta. Quando a Polícia Federal aperta o cerco em um ponto, novas rotas surgem em poucos dias, sustentadas por comunidades locais cooptadas pelo dinheiro do tráfico. O que mais preocupa Washington é a conexão entre o crime e a política na América do Sul. Fontes americanas indicam que governos da região estariam ignorando as ações do narcotráfico, inclusive o governo Lula, que evita classificar o CV e o PCC como terroristas. Para Trump, essa postura é inaceitável. Ele declarou que qualquer país que tolere o narcoterrorismo será tratado como cúmplice. Essa visão abre espaço para intervenções unilaterais dos Estados Unidos, permitindo a instalação de bases de vigilância na Amazônia sob o pretexto de manter a estabilidade regional, algo que, segundo relatórios, já começou a acontecer. Fontes ligadas à CIA afirmam que os Estados Unidos monitoram o fluxo fluvial da Amazônia em tempo real, usando drones de reconhecimento e satélites espiões que rastreiam embarcações suspeitas. O objetivo seria mapear a logística do narcotráfico e identificar conexões entre facções brasileiras e grupos armados estrangeiros. Você deve ter visto a operação americana que abalou o continente começou no silêncio do Caribe. Mas caso não te a visto, vou explicar brevemente o que aconteceu. No final de uma noite abafada, radares venezuelanos captaram o que pareciam ser pesqueiros se aproximando da costa. Minutos depois, foram identificados como navios de guerra da Frota do Caribe dos Estados Unidos. O nome da missão: Operação Liberdade Hemisférica. Oficialmente, o objetivo era conter o tráfico de drogas e armas, mas as ordens internas falavam em algo mais amplo: neutralizar o regime de Maduro e desmontar as rotas que conectavam Caracas, Havana e a Amazônia brasileira. O primeiro confronto ocorreu quando o destroyer USS Arleigh Burke interceptou 2 cargueiros venezuelanos a caminho da África Ocidental. Segundo fontes da CIA, essas embarcações levavam cerca de 20 toneladas de cocaína e mísseis antiaéreos destinados a grupos guerrilheiros colombianos. O ataque foi fulminante. Os navios foram afundados em poucos minutos e as imagens de satélite mostraram destroços flutuando sobre o Mar Negro da madrugada. Washington chamou de ação de legítima defesa. Caracas respondeu com fúria,
acusando os americanos de agressão imperialista. Enquanto o mundo discutia a legalidade da operação, algo muito maior estava acontecendo. Fuzileiros navais dos Estados Unidos foram deslocados discretamente para bases temporárias na Colômbia e na Guiana, sob o disfarce de exercícios conjuntos. Cerca de 3.000 marines participaram de treinamentos com veículos anfíbios e drones MQ-9 Reaper, simulando invasões costeiras e resgates de reféns. Mas, nos bastidores, analistas militares admitiam que o verdadeiro objetivo era outro: testar a capacidade de resposta venezuelana e medir o tempo de reação das defesas russas e iranianas instaladas no país. Essas manobras não eram improvisadas. Foram planejadas ao longo de meses, com apoio de agências de inteligência como a NSA, responsável por interceptar comunicações criptografadas entre Caracas e Moscou. Relatórios indicavam que aviões cargueiros russos estavam abastecendo as forças de Maduro com armamentos de última geração e que parte desse material seguia por vias clandestinas até a Amazônia, onde se misturava ao fluxo de drogas e contrabando. Trump, em discurso transmitido pela Fox News, afirmou que os dias de Maduro estão contados e que os Estados Unidos não assistirão à criação de um eixo do narcoterrorismo na América Latina. Poucos entenderam que por trás dessa declaração havia uma mensagem muito mais ampla. Qualquer governo que tolerasse a aliança entre guerrilhas e facções criminosas seria tratado como inimigo direto de Washington. E nesse contexto, o Brasil começava a aparecer cada vez mais nos relatórios do Pentágono. Com o avanço da Operação Liberdade Hemisférica, a tensão no continente atingiu um ponto sem precedentes. A Marinha dos Estados Unidos estabeleceu uma zona de exclusão no Caribe, interceptando navios suspeitos e cortando as rotas de abastecimento que ligavam a Venezuela a Cuba e a Guiana. Era uma espécie de bloqueio naval não declarado, mas com efeitos devastadores. Em poucas semanas, Caracas ficou isolada, e relatos de ataques cibernéticos começaram a surgir. Fontes da NSA revelaram que os sistemas de defesa venezuelanos, incluindo radares e comunicações, foram desativados por vírus introduzidos de forma remota. O país estava cego. Enquanto isso, drones Reaper sobrevoavam silenciosamente a costa caribenha, transmitindo imagens em tempo real para o Comando Sul, em Miami. A cada dia, novos alvos eram identificados e marcados. Um a um, depósitos de armas, armazéns de combustível e instalações militares foram neutralizados com precisão cirúrgica. Trump não anunciou guerra, apenas deixou o Pentágono agir. Sua estratégia era clara: aniquilar o regime de Maduro sem precisar de uma invasão total. E o impacto psicológico foi devastador. Militares venezuelanos começaram a desertar e rumores de um golpe interno se espalharam pelas ruas de Caracas. Mas havia algo ainda mais intrigante. A CIA descobriu que parte do armamento venezuelano vinha sendo desviada para grupos guerrilheiros na Colômbia, que, por sua vez, mantinham conexões com facções brasileiras. Em outras palavras, a guerra de Trump contra Maduro era também uma guerra preventiva contra o narcotráfico que atravessava o coração do continente. Documentos classificados apontavam que rotas da Amazônia estavam sendo usadas para contrabandear armas em troca de cocaína e que essas transações passavam despercebidas pelas autoridades brasileiras. Trump via nisso uma oportunidade dupla: enfraquecer o regime chavista e testar a reação do governo Lula. O envio de tropas americanas para a Guiana, fronteira direta com o Brasil, foi o primeiro passo. Bases temporárias foram montadas em regiões estratégicas, equipadas com radares de longo alcance e sistemas antiaéreos portáteis. Com o cerco à Venezuela, Washington passou a enxergar o Brasil como alvo estratégico. Para a CIA e o Pentágono, a Amazônia deixou de ser apenas floresta e se tornou o principal corredor do narcoterrorismo sul-americano. Enquanto o governo Lula defendia a soberania nacional, Trump via um vácuo de poder e alertava que as facções brasileiras, aliadas a dissidentes das Farc, representavam uma ameaça continental.
Sob essa justificativa, os Estados Unidos intensificaram a vigilância. Drones e satélites monitoram rotas de tráfico, pistas clandestinas e áreas de extração ilegal na floresta. A floresta amazônica tornou-se o ponto central de uma missão complexa. A mensagem é clara: se o crime se uniu além das fronteiras, as nações também precisarão agir lado a lado. Parte 4. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!